A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos e companheiros da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar, cumprindo uma promessa feita há algumas semanas no nosso quadro Agenda do Movimento Espírita, quando convidamos todos para que pudessem acompanhar uma atividade da AGE, Associação Jurídico Espírita, com relação a trazer explicações, clarear informações, como atua esse grupo de companheiros beneficiando as instituições, trazendo informações e trabalhando em favor da implantação de uma atividade que visa ajudar, inclusive, as casas espíritas a se movimentar melhor dentro da sociedade. Trazemos o Dr. Hélio Ribeiro Loureiro, que faz parte da AGE Rio de Janeiro, também da AGE Brasil, para que nós possamos entender como a AGE funciona, por que ela existe, por que essas pessoas podem ajudar a muitas atividades que o movimento espírita está engajado. Nós precisamos conhecer as diversidades de atuações que o movimento espírita pode ter dentro da sociedade. Por isso, nós vamos passar a palavra a esse companheiro para que ele explique o que é a AGE, como ela surgiu, aonde ela atua e principalmente para que o próprio movimento espírita, para que as instituições saibam que ações elas podem tomar no sentido de estar melhor atuando dentro da sociedade. Hélio, a palavra é sua, nos dê todas as explicações. Esses próximos minutos são todos para que as pessoas possam conhecer o que é a AGE, como ela funciona, como ela atua e que possam de alguma maneira levar essa informação àqueles que nos ouvem, que nos escutam, levar essas informações para dentro das suas instituições. A Associação Jurídico Espírita do Estado do Rio de Janeiro, AGE Rio, ela foi fundada em 8 de dezembro de 2011 e tem como objetivo estudar as ciências do direito e a ciência espírita, ver os pontos de encontro, visando como meta aprimorar a justiça dos homens, aproximando-a o máximo possível da justiça divina. Inclusive, esse livro, Justiça Divina, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, é um dos livros basilares dos nossos estudos, aonde nós, de maneira muito particular, buscamos com muito afinco os meios e modos de espiritualizar a justiça dos homens. Realizamos eventos, encontros, congressos, para que possamos trazer à baila esses assuntos que aproximam as duas ciências. E também prestamos a assistência jurídica à nossa federativa estadual, o CERJ, através de uma assistência daquilo que as casas espíritas precisam. A Associação Jurídico Espírita do Estado do Rio faz parte de um conjunto com outras estaduais e nos somamos na Associação Jurídica Espírita do Brasil, que tem como objetivo congregar e direcionar o trabalho do movimento jurídico espírita a nível nacional. E temos algumas bandeiras primordiais, que são aquelas referentes aos direitos naturais de todo ser humano, como, por exemplo, o previsto no Livro dos Espíritos, quando nos ensina que a vida ela começa com a concepção. Então nós, os espíritas, estamos já desde há muito, através de uma campanha promovida
pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, nos movimentando em campanhas em favor da vida. E essas campanhas têm como objetivo colocar em prática a defesa dos nossos pontos de vista. Quando os espíritos superiores responderam a Allan Kardec que a vida começa na concepção, então nós somos contra o aborto, somos contra a pena de morte, a eutanásia, o suicídio, as drogas, né? E nós lutamos a nível nacional para que o Congresso Nacional não possa modificar de alguma forma aquilo que está disposto em lei, e que, pelo contrário, lutamos pelo Estatuto do Nascituro, aprimorando um artigo da Constituição onde já está prevista a defesa do nascituro, mas deixando bem claro, acrescentando desde a concepção. E com isso nos aproximando da justiça divina. E já participamos, representando a AGE Brasil, de 2 grandes momentos junto ao Supremo Tribunal Federal, visando a não inclusão em pauta de ações que foram ajuizadas para tentar, de alguma forma, suprir o papel do Legislativo. Isso é uma manobra da indústria abortista que quer, de qualquer maneira, implementar clínicas de aborto, onde, com um valor aproximado de R$5.000, qualquer pessoa poderá fazer um aborto com toda a segurança, como se estivesse se descartando de um câncer, de um tumor, né? Mal sabe ele das consequências espirituais do aborto. A Federação Espírita Brasileira, através da sua editora, lançou já há algum par de anos um livro maravilhoso, O que Dizem os Espíritos sobre o Aborto. Esse livro incomoda muito aqueles que se dizem espíritas, mas até certo ponto, porque quando essa pauta em direito da vida, e que equivocadamente é colocada como uma pauta conservadora, porque defender a vida não é conservador e não é progressista. Direito à vida é direito à vida, é simplesmente um direito basilar de que todo ser humano tem. Então, seja qual seja a coloração da imaginação da pessoa que primeiro se diz espírita e depois até onde convém, quando vai ao encontro daquilo que os seus líderes maiorais dizem que seria um direito da mulher decidir sobre o seu corpo, aí param. Então, quando nós, da AGE Brasil, aqui no caso especial, na primeira vez que fomos ao Supremo Tribunal Federal, fomos convidados pela sua eminência, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Nós fomos representando a AGE, outras religiões estiveram presentes, e fomos atendidos pela presidente do Supremo à época, a ministra Carmen Lúcia, que cabe, segundo o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, a presidente do Supremo organizar a pauta dos assuntos que serão julgados. Vale fazer um parêntese e dizer que o judiciário ele não pode legislar. Quem faz as leis é o legislativo. E isso está bem claro na separação dos poderes prevista na Constituição Federal. Mas, no artifício judicial, se aciona o judiciário visando, de alguma forma, obter algum interesse pessoal, né? E isso, numa formatação anterior
do plenário do STF, quando assuntos ligados aos outros poderes chegavam para sua apreciação, simplesmente eram negados, dizendo que o judiciário não tem o direito de intervir na competência dos outros poderes. Mas agora está tudo mudado e o mal é muito ousado. E nessa ousadia adentrou-se com ações visando o aborto livre, ou seja, matar um ser inocente, um espírito reencarnante, com uma crueldade terrível, indefeso, e não tem nem para onde fugir. Então é um crime bárbaro que querem a autorização do judiciário para perpetrá-lo. Quando fomos então na caravana organizada pelo cardeal Dom Arani Tempesta ao Supremo, a ministra Carmen Lúcia nos ouviu e, cumprindo as formalidades, ela não nos deu resposta. Ela não foi clara, foi uma conversa amena, mas ficou patente que as religiões estavam unidas a convite da religião católica para dizer que somos a favor da vida contra o aborto. Veio a resposta dizendo que a resposta veio quando a pauta foi publicada e não estava incluído o julgamento dessas ações onde estava previsto o aborto livre. A legislação brasileira permite o aborto quando há a presença de fetos anencéfalos, quando a vida da mãe está em risco e quando a criança for vítima de um relacionamento provindo de um crime sexual. É o que prevê a legislação brasileira. E nesse último caso, também é possível, se a mãe optar pela vida dessa criança, é possível que haja todo o amparo do judiciário, e vale lembrar que o judiciário prevê isso no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a mãe não quer abortar e quer dar para a adoção. A entrega para a adoção não é crime. A entrega para a adoção, existe previsão legal aonde a mãe que não quer ou não pode e nem se entra no mérito do que ela não vai ser julgada, ela vai ser tratada com muito carinho, vai ter todo o suporte da uma equipe técnica do juizado da infância, e quando for no momento do parto, se ela decidir nem ver a criança, ela não vê. Imediatamente a criança é entregue ao Estado brasileiro, representado pelo judiciário, e é levado para um lar substituto ou uma instituição, e já é entregue para adoção. É um processo gratuito, onde, vou repetir, a grávida não é julgada e sim é levada em consideração e respeito o seu ato de preservar a vida. Vale a pena esclarecer isso, Cláudia, os nossos ouvintes, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que a grande massa popular não sabe que existe essa previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente, a da entrega legal, ou seja, a mãe, vou repetir, a mãe que não quiser a criança que está sendo gerada, optar pela vida e não simplesmente abortar, ela pode entregar essa criança para ser adotada. E a fila da adoção está grande, imensa. E segundo estatística do Conselho Nacional de Justiça, o brasileiro quer adotar menina branca de até 2 anos. Esse é o perfil da criança a ser adotada e é o desejo daqueles que querem a adoção
e fazem, através de um processo legal, chamado processo de habilitação para adoção, que é também totalmente gratuito, e esse é o caminho. Muita gente pergunta para mim, qual o caminho para se adotar? É possível entrega direto? Não é possível entrega direto, tem que acionar o judiciário através dessa ação que chama-se habilitação para adoção, e a pessoa que quiser adotar, ela é entrevistada, vista se existem as possibilidades mínimas para o exercício da grandiosa missão da materno-paternidade, e seja quem seja o requerente, aquele que quer adoção, pode ser solteiro, pode ser casado, pode ser uma união estável, pode ser uma união homoafetiva. Tudo isso está previsto no processo de adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você conhece alguma grávida que quer dar a criança ao nascer, esclareça, por favor, que não é vergonha, que ela pode ir, em especial aqui no nosso estado do Rio, em todos os fóruns de todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, existe o juiz competente que responde pela infância. E é nesse cartório que deve ir e dizer que quer fazer a entrega legal da criança que está sendo gestacionada. Voltando então a esse grandioso trabalho que a AGE faz, existiu um segundo momento, quando o ministro Dias Toffoli ele assumiu o Supremo Tribunal Federal. E também houve uma manifestação, fomos informados de que existiria um perigo iminente dessas ações que visavam o aborto livre, e todos nós sabemos que a atual formação do plenário do Supremo é pró-aborto. A maioria é a favor do aborto. Nem sei por que eles são a favor da morte de inocentes. Mas cada qual vai responder por si. E eu fico pensando nesses ministros que votam a favor do aborto, como foi na questão dos anencéfalos. O que vai acontecer com eles quando chegar no mundo espiritual? Até então se acham inatingíveis, nada acontece, está tudo bem, mas quando estiverem na pátria verdadeira e estiverem sendo julgados pelo tribunal da sua consciência, é claro que isso virá à tona. E aí a pergunta será: por que votastes em favor da matança de inocentes? E certamente, como cada um de nós colhe o que planta, esses que levantam a bandeira da morte das crianças irão, obviamente, pagar pelo preço, né? É claro que vale esclarecer que a doutrina espírita, repetindo o que Jesus ensina em seu Evangelho, não é contra aqueles que cometem o erro, é contra o próprio erro em si. Deus não quer a morte do pecador e sim o fim do pecado. Desse modo, feito esse esclarecimento, vou voltar então para a segunda visita que nós fizemos agora ao ministro Dias Toffoli. Foi tudo muito rápido, e nós ficamos cientes numa quinta-feira de que a pauta seria publicada na quarta seguinte, e nós fomos acionados junto com a Associação Médico Espírita do Brasil, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, e um representante da Federação Espírita Brasileira esteve presente também. E fomos orientados a enviar um fax pedindo audiência, e na segunda-feira de manhã, quando eu cheguei no escritório, o telefone tocou. Era a secretária da presidência do STF,
dizendo que no dia seguinte, terça-feira, às 4h, o ministro Dias Toffoli iria nos receber. A partir daquele momento, Cláudia, queridos ouvintes, eu me senti totalmente envolvido pelo Dr. Bezerra de Menezes, que certamente está à frente da defesa da vida, um dos projetos que ele participa ativamente. E senti como médium algo muito especial, uma vibração especialíssima provinda desse espírito superior. Às 4h é o intervalo para um lanche que os ministros têm, e estávamos já na sala dele quando ele entrou. Eu levei um livro Pinga-Fogo, um livro repetindo, escrito, sobre tudo o que aconteceu nos 2 programas Pinga-Fogo, do qual participou o médium Francisco Cândido Xavier, assim como também levei, sob intuição também, o livro Justiça Divina para dar para o ministro de presente. Ele nos recebeu muito bem e eu disse a ele que Francisco Cândido Xavier havia advertido que nós teríamos uma guerra civil no Brasil se o aborto fosse aprovado. Ele recebeu o livro, olhou para Justiça Divina e disse assim, capa nova, né? E, obviamente, não poderia adentrar no mérito. Mas isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, quando a pauta foi publicada, com as bênçãos de Deus, não estava incluído essa questão das ações que dizia sobre o aborto livre. Então, para aqueles que, de forma inadvertida, dizem que não basta lutar para não ser liberado, que os espíritos devem fazer mais, é porque essas pessoas não conseguem entender que a rede de centros espíritas espalhados por todo o país, e em nosso estado do Rio temos centenas de centros espíritas, trabalha de modo eficaz no acolhimento às pessoas envolvidas no projeto de morte de inocentes. Então, vale destacar, Cláudia, queridos ouvintes, o trabalho grandioso que a AGE realiza, em especial nesse tocante defesa da vida. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. Nós queremos chamar a atenção para a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Agora, no mês de novembro, dia 20, há mais de 30 anos, é realizado pelo pessoal lá de Nilópolis, pelo segundo CEU de Nilópolis e adjacências, um evento chamado Domingo Especial. Esse ano será dia 20 de novembro, das 9 às 17 horas, o nosso Domingo Especial no sítio Recanto da Paz, que fica na rua Manuel Duarte, 1426, em Mesquita. Esse Domingo Especial, durante todos esses anos, vem ajudando na sustentabilidade da Rádio da Fraternidade. E para quem não sabe, foi o Domingo Especial que deu origem ao Clube da Fraternidade. Maiores informações, 995-41612. Fale com o João Menezes e você vai saber de todas as informações extremamente importantes para a continuidade da nossa Rádio da Fraternidade. E já que estamos falando de eventos, marque na sua agenda aí, vai para o pessoal de Niterói, de São Gonçalo, do Rio de Janeiro também, por que não? A ponte só leva 17 minutos para ser atravessada. Vem aí o 18º Feirão Beneficente em prol da Rádio Rio de Janeiro. Dia 11 de dezembro, lá no Centrinho, Centro Educacional de Niterói, na rua Itaguaí, 173, no Pé Pequeno, em Santa Rosa, com atrações musicais importantíssimas, café literário, uma homenagem da rádio ao Djalma Santos, nosso grande colaborador, tarefeiro, escritor. Enfim, são as ações que nós estamos desenvolvendo nesse final de 2022 para garantir
o próximo ano da Rádio Rio de Janeiro. Vamos completar aí 52 anos em 2023, fazendo tudo o que é possível com a sua ajuda e sua colaboração para a divulgação da doutrina espírita. Nós vamos para um pequeno intervalinho comercial que passa rapidinho e nós voltamos já já. Não saia daí que nós estamos contando com você. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E estamos de volta com esse bate-papo, essa conversa tão esclarecedora, porque quando nós pensamos em retorno das instituições espíritas, de qualquer instituição filosófica religiosa, nós também pensamos nas dificuldades pós-pandemia que essas instituições estão enfrentando. E saber que existe uma instituição como a Associação Jurídica Espírita, que ajuda a minimizar um pouco essas dificuldades, porque atua justamente no esclarecimento das garantias de direitos que as instituições religiosas têm. Nós sabemos de instituições que têm dificuldade hoje de pagar a conta de luz, de pagar a conta de água, que estão com dificuldade de retornar justamente por causa dessas contas que fazem parte do cotidiano de todos nós e faz parte do cotidiano das instituições religiosas, e que existe formas de diminuir um pouco esse custo acessando esse direito, que é um direito que está na lei. E a Associação Jurídica Espírita está aí trabalhando, atuando justamente para isso. Então, nós continuamos a conversar com o Hélio para finalizar esses esclarecimentos, porque, como nós falamos, é uma pessoa que tem multifaces, né? Além de atuar, né, profissionalmente no direito, de estar atuando junto à Associação Jurídica Espírita, Hélio tem uma atuação extraordinária junto ao movimento. Então, nós vamos concluir essas explicações para que as casas espíritas saibam dos direitos que têm, trazendo o nosso querido companheiro Hélio de volta. Hélio, estamos de retorno. Vamos fazer essa conclusão aqui com relação a esses direitos que as instituições têm e nem sabem. É verdade. E vale a pena ressaltar, Cláudia, que as casas têm que ficar muito atentas. Sim. Nós temos, a grosso modo, no estado do Rio de Janeiro, 1.000 centros espíritas, Sim, associados ou não ao CEAS. Uhum. Nós temos, né? Desses 1.000, nós podemos dizer que 1/3 vive de aluguel. E num levantamento informal que eu fiz, junto aos inúmeros amigos que nesses mais de 20 anos eu estou envolvido com o movimento espírita do Estado do Rio e do Brasil, eu pude constatar que desse 1/3 dos centros espíritas seriam, a grosso modo, também 300 centros espíritas. 1/3 fechou as portas por falta de dinheiro para poder manter. Então, temos menos 100 centros espíritas no estado do Rio de Janeiro devido à total falta de recursos na manutenção das suas atividades. Porque arrecadava com bazar, arrecadava com cantina, arrecadava com livraria, para manter o equilíbrio das contas a pagar. Porque existe realmente conta de luz, conta de água, a manutenção do próprio prédio, seja alugado ou próprio. Tudo isso requer recursos. E com a casa fechada, sem recursos, obviamente, o centro tornou-se mais um centro virtual. Exatamente. Quem sabe que, por inúmeras vantagens que tem as reuniões online, a presença à casa espírita, ela é fundamental. Ela é fundamental, exatamente isso. Justamente, a casa espírita, segundo até o próprio espírito André Luiz nos fala, tem diversas atividades que os espíritos bondosos realizam nela. É um local muito especial. É um local encharcado de energias positivas, e a criatura vai ali com regularidade, com frequência, se sente bem. Com certeza. Então, por mais que os companheiros se esforcem,
para manter as casas espíritas abertas, sem dinheiro, fechou, devolveram o imóvel e se transformaram em mais um centro espírita virtual. Mas a gente sabe da importância da frequência às casas espíritas. Essa foi uma tarefa, uma luta que nós abraçamos com o programa Movimento Espírita em Foco, de trazer as casas para que elas possam fazer essas tentativas de conseguir esse retorno, porque nós ficamos muito tristes toda vez que nós trazemos alguma casa aqui e que ela relata essa dificuldade, né? Ou que chega a nós a notícia de que ela está trabalhando apenas online porque tem essa dificuldade de manter dignamente as suas atividades por conta de ausência de recursos. Então, fica aí um alerta à Casa Espírita de que ela existe uma forma de diminuir um pouco essa dificuldade que ela está vivendo com relação à conta de água, à conta de luz, com relação ao IPTU. E para que a gente possa finalizar essa primeira parte do programa, Hélio, eu gostaria de saber de você se existe um contato, um telefone que a gente possa deixar para as Casas Espíritas, para que elas possam estar até acessando a AGE para tirar dúvidas. Sim, a AGE, ela presta assessoria ao CERJ na questão do atendimento aos centros espíritas. Sim. Então, a companheira Ângela Delu, que é diretora do CERJ, ela formou um grupo de WhatsApp, onde ela coloca essas informações de interesse geral. Perfeito. Então, você pode acessar pelo site do próprio CERJ e mandar um e-mail ou um WhatsApp para a Ângela Delu, para o Alexandre Pereira, que é de Relações Externas, que eles vão encaminhar para nós, para que não fique parecendo que estamos fazendo um evento paralelo, um trabalho paralelo. O trabalho ele é via CERJ, porque é um trabalho chapa branca. Nós fazemos parte do CERJ, não é um trabalho paralelo. Perfeito. Entendeu? Então, através do site do CERJ, tem lá os contatos de Ângela Delu e de Alexandre Pereira. Perfeito. São dois diretores, diretora de Ações Estratégicas e diretor de Relações Externas, que poderão recolher esses pedidos, né? E nos encaminhar para a devida solução. Vale lembrar que, ao final desse bloco, então, Cláudia, uma questão delicadíssima e bem grave, que é que muitos presidentes de centro espírita, por total desconhecimento, eles podem ter o nome do centro espírita envolvido em SPC e Serasa, assim como também sofrer uma ação de execução fiscal por não pagamento de IPTU. Perfeito. Então, cada presidente de centro espírita, isso eu já posso adiantar, porque eu falei isso na reunião da comissão diretora do CERJ no domingo passado, aonde nós falamos sobre a necessidade do presidente do centro espírita comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda do seu respectivo município, munido do carnê de IPTU, e requerer a isenção e a quitação de qualquer dívida. Então, são dois atos em um só requerimento. Ele vai requerer a isenção de cobrança, pedindo para que não haja mais emissão do carnê, que o carnê ele é emitido e, se não é pago, ele vai automaticamente para o setor de cobrança da dívida ativa ligada à procuradoria de cada município. E aí pode ter uma situação gravíssima, que é de cobrança de algo que é indevido. Então, cabe ao presidente do centro ou ao diretor administrativo do centro espírita de cada centro levar o carnê e ir lá fazer um requerimento. Vou repetir: de isenção de IPTU e de quitação do IPTU, da dívida de IPTU, uma vez que o templo religioso ele tem a isenção constitucional da cobrança de impostos. Pode até ir no Google e acessar, colocar assim: isenção de IPTU para templos religiosos. Aí vai vir a emenda constitucional, imprime
e já leva para facilitar o trabalho junto às secretarias municipais de fazenda. Perfeito. Todo centro espírita deve fazer esse movimento, não deve deixar passar em branco, Cláudia, porque uma execução fiscal é algo muito grave. Ok. Quando não quitada, ela pode vir contra a diretoria. Já existem casos. Então, é necessário que você, meu irmão, você, minha irmã, presidente de um centro espírita do estado do Rio de Janeiro, ou até em outro estado do nosso Brasil, faça esse movimento, porque é uma lei federal, é a Constituição Federal que garante a isenção de IPTU. Ok. E se não fizer esse movimento e a secretaria pedir o cancelamento de qualquer dívida, ajuizada ou não, assim como também o cancelamento da inscrição do IPTU do centro espírita, vamos ter problema lá na frente. Ok. Então, esse é mais um trabalho que a AGE Rio realiza através do CERJ, na questão da assessoria jurídica aos centros espíritas. Perfeito, Hélio. Olha, nós agradecemos demais a você todos esses esclarecimentos. Eu sei que serão muito úteis para as instituições. Nós estamos num momento de retorno de muita luta para o restabelecimento das atividades que eram atividades corriqueiras, comuns, normais das instituições. O pós-pandemia, já sabíamos todos nós que seria de grandes dificuldades em vários campos de atuação. E essa prestação de serviço da AGE, né, com todos esses esclarecimentos que o doutor Hélio Ribeiro passou aqui para nós, vai também ajudar as instituições, de uma certa forma, a se estabilizarem novamente para que as suas atividades retomem o ritmo normal, tão necessário a essa prestação de serviço que as instituições religiosas prestam a toda a humanidade. E aí agora, dito tudo isso, feito todos esses esclarecimentos, o site do CERJ é facilmente acessado. Se vocês ficarem com dúvidas, podem perguntar aqui no nosso atendimento, no 3386-1400, e a pessoa do atendimento vai, né, reforçar a informação para busca no site do CERJ, através da Ângela Delu e do Alexandre Pereira. Nós queremos aproveitar, Hélio, para conversar com você sobre essa sua outra atividade. Além de dirigir a Casa Espírita, de ter essa atividade tão extraordinária, que nós vamos trazer vocês aqui depois para falar sobre o GAM, que é o Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu, a casa que Hélio criou, que Hélio dirige e que tem uma atividade social muito grande. Nós temos a questão das caravanas, que são, né, um oásis que andam aí pelo estado do Rio de Janeiro, atendendo à necessidade de instituições que estão mais afastadas da capital e que o Hélio mantém funcionando há quantos anos, Hélio? A Casa de Batuíra tem 33 anos. E as caravanas há quanto tempo? As caravanas é desde 1999, Cláudia. Desde Desde 1999. 1999, quando foi a primeira caravana, foi a Santa Maria Madalena. E isso dando continuidade, Cláudia, eu era presidente da antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a FEERJ, dando continuidade a um trabalho já realizado pelo Dr. Floriano Moinho Pérez desde a década de 50 e que teve a inspiração em Leopoldo Machado. Perfeito. Com as caravanas pelo país, né, para fundar as federativas estaduais em estados onde não existiam. Mas esse trabalho da então federação, nós retornamos. Hoje nós temos 11 caravanas. Agora, na são parceria, 11 por ano? 11 por ano. Sim. 11 caravanas realizadas em parceria AGE Rio com o IEBM, e aonde nós temos a oportunidade de levar companheiros seriamente comprometidos com a doutrina, espíritas a toda prova, para falar em regiões que não tem tanto ibope para companheiros acostumados com o grande público. Perfeito. Então nós vamos às regiões, rincões do interior fluminense, aonde levamos um ônibus cheio de espíritas
e a última foi a Praia Seca, que é o distrito de Araruama, na região dos Lagos Fluminense, aonde a nossa irmã Narcisa, que fundou e preside a Casa Espírita, ela sofreu mais, agora sofre menos, uma grande questão da intolerância religiosa, pois que lá não se admite o pensamento contrário, não se admite a presença de espíritas. E aí ela teve as paredes da Casa Espírita derrubadas 2 vezes durante a construção, e começamos ainda durante a construção fazer uma verdadeira invasão de espíritas à Praia Seca, para que todos pudessem ver que a irmã Narcisa não estava sozinha. E aí realizamos uma vez ao ano essa caravana para lá, assim como vamos também para outros locais do interior do estado do Rio, que são circuitos, roteiros, não assim frequentados pelos oradores fechejados. Perfeito. Né? Qual é a próxima caravana, Hélio? A próxima caravana é a Caravana Franciscana de Xavier, que vai visitar Barra Mansa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que fica num bairro paupérrimo, é uma casa espírita que luta com uma dificuldade grandiosa, assim como também nós vamos no Paulo de Tarso, em Resende, e depois, no dia seguinte, o pernoite é em Resende. No dia seguinte, nós vamos ao Centro Espírita Franciscano de Xavier, em Itatiaia. Itatiaia é o último município do estado do Rio de Janeiro, antes da fronteira com Minas Gerais e São Paulo. Perfeito. É um centro espírita, Cláudia, que nós conhecemos de terreno. A caravana começou a frequentar a instituição ainda numa sede alugada, e a caravana movimentava de tal forma, movimenta até hoje, recursos, porque a Casa Espírita que é visitada serve o almoço, serve o lanche, coloca um bazar e coloca algo, tudo para arrecadar, e o povo ajuda, Perfeito. que o povo quer ajudar, e aí, com base nessas caravanas, o Centro Espírita Franciscano de Xavier comprou o terreno, fez a obra, e nós participamos de forma muito emotiva da fundação da sede, lá em Itatiaia, no último município do estado do Rio de Janeiro. Qual vai ser o dia dessa caravana, Hélio? Esse é 9 e 20 de novembro, temos poucas vagas, e a pessoa que quiser, a saída é em Niterói, às 7h30 da manhã, depois em São Gonçalo, na verdade sai um pouquinho mais tarde, é 7h30. Depois vai para a Casa de Batuíra, o grupo de apoio menor do Cassinu, porque é dia de atividade. Nós saímos logo após a reunião mediúnica, e lá tem o segundo embarque em São Gonçalo, para fazer a primeira parada em torno de meio-dia, lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Barra Mansa. Quem se interessa... A palestra e aquele almoço. Quem se interessar para ir nessa caravana, não sei se ela será a última do ano, mas quem se interessar, como é que faz? Aí eu posso passar o número da própria Roméria, que é a nossa irmã, que é a responsável pelas inscrições, e a Roméria pode dar todas as dicas, as informações de como a pessoa vai fazer. O WhatsApp dela é 21 99305 8778. Então, e é possível também embarque na Avenida Brasil, uma vez que nós vamos pegar a Avenida Brasil, ou melhor, o embarque pode ser no Rio, a gente combina, porque costumam pegar a linha vermelha. Tá, então deixa eu confirmar só aqui o telefone com você. É 99... Sim, eu vou então repetir. Fala. 21 99305 8778. Roméria. Ela é a capitã das caravanas. Okay. É a nossa amiga que realiza esse trabalho
de forma muito especial. Então, Hélio, olha só, foi assim um prazer imenso a gente poder aqui fazer esse esclarecimento sobre a AGE. Eu tenho certeza que são informações que são úteis para as instituições. Esperamos que os nossos companheiros que estejam com dificuldades nessa área acessem o site do CERJ, conversem com as pessoas. Se ficarem com dúvidas, liguem para cá, para o nosso 3386-1400. Nós repetiremos os telefones, tanto do CERJ, para saber sobre essa questão de moções de direito para as instituições, para colaborar, ajudar nesse retorno pós-pandemia, e também para aqueles que desejam aí, vai para o espírita, para a pessoa que gosta de colaborar, que queiram participar dessa caravana, que é um trabalho espetacular, ligar para a nossa companheira Roméria, sim, e procurar saber se ainda tem vaga para essa caravana Francisco Cândido Xavier, e quem sabe talvez até guardar o número de contato para se informar para as caravanas 2023. E nós aqui da rádio agradecemos demais a você, Hélio. É um trabalho de muito amor, de muito desprendimento, de muita fraternidade que você realiza, tanto nessa questão das caravanas que ajudam as instituições, como nessa questão dos esclarecimentos que você aqui deixou, para que as pessoas possam saber uma melhor maneira de trabalhar esse retorno diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, ok? Nós agradecemos a você, a sua disponibilidade, desejando a você sempre muita força, muita paz, que o Dr. Bezerra de Menezes possa estar sempre presente em sua vida, te dando força e te amparando. Eu que agradeço, Cláudio, o espaço maravilhoso que você nos concede através do seu programa na Rádio Rio de Janeiro, e estamos ao inteiro dispor para sempre colaborar no movimento espírita fluminense, que você sabe, do qual nós estamos participando desde 1999, né? Perfeito. Então é um trabalho imenso que nós temos e é um prazer grandioso estar participando desse programa. Muito obrigado, Cláudio, obrigado aos ouvintes. Obrigado a você, Hélio, uma tarde de muita paz, de muita tranquilidade. No final das contas, a recompensa virá para todo aquele que luta sem esmorecer e confiando sempre na misericórdia de Deus que cobre a todos nós. Nós vamos ter dificuldades, mas nós vamos retornar, tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo, querido. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro. Então, amigos ouvintes, foi muito bom, né? Nós termos tido a oportunidade de receber esses esclarecimentos que o Hélio nos trouxe. O esforço do programa Movimento Espírita em Foco é justamente estar colaborando com as instituições nesse retorno pós-pandemia, sabendo das dificuldades. Ficamos todos muito entristecidos, né? Quem acompanha esse programa tem visto aqui algumas instituições que nos chegam falando dessas dificuldades que estão sentindo, mas todos juntos vamos ser capazes de superá-las. E por falar em retorno de dificuldade, nós queremos lembrar você também, né? As dificuldades da rádio é igual a de todas as pessoas, igual de todas as instituições, mas nós estamos aí nessa luta sem esmorecer, principalmente nesse ano de 2022, onde nos foi possível fazer o retorno presencial de algumas atividades, e nós vamos finalizar o ano de 2022 com aquele tradicional feirão beneficente realizado em Niterói. Quem mora em Niterói, São Gonçalo, e as pessoas que moram aqui no Rio que costumam visitar Niterói, sabe que existe lá um grupo de pessoas que militam em duas instituições, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e o Centro Espírita Regeneração, que há muitos anos, quase 20 anos, criou uma atividade chamada Feirão Beneficente. Inicialmente beneficiava a Casa Maria de Magdala, depois passou a beneficiar também o Remanso Fraterno, que é a obra social da Sociedade Espírita Fraternidade. E de 4, 5 anos para cá passou também a fazer um trabalho que beneficia a Rádio Rio de Janeiro, já que a rádio esteve sempre envolvida na divulgação dos feirões para as outras duas instituições. O nosso esse ano vai acontecer, não teve durante os outros meses, que ainda não era possível fazer, mas nós vamos ter um feirão agora, dia 11/12. Estamos trabalhando muito para que esse feirão seja um sucesso. O local é o mesmo, lá na Rua Itaguaí, 173, no Centro Educacional Centrinho, lá no Pé Pequeno, em Niterói.
E nós estamos trabalhando demais, vamos ter pessoas maravilhosas trabalhando conosco, as instituições abraçando a causa da Rádio Rio de Janeiro, artistas que estarão lá cantando, vocês que acompanham aí as nossas chamadas no rádio e também na rede social vão ver aí o nome das pessoas que estão convidadas, o Café Literário, e aí, especialmente para você ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, nós teremos no Café Literário essa homenagem que a rádio quer prestar ao Djalma Santos. Djalma Santos, as pessoas sabem que além de ser um programador da rádio durante muitos anos, até quando ele não pôde mais assumir essa tarefa, ele também é um escritor e tem muitos livros. Então nós resolvemos fazer essa homenagem, convidando o Djalma para estar conosco no Café Literário. Estamos esperando por você, das 9 às 17 horas do dia 11/12, no Centrinho, Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. Todos juntos vamos vencer essa luta e vamos chegar aonde a doutrina precisa, aonde a rádio precisa, aonde as instituições precisam, porque nós trabalhamos por amor, pelo bem de toda a humanidade. Um grande abraço a todos vocês, um final de semana de muita luz e de muita paz. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.